Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Curve a sua cabeça, maravilhoso Deus e eterno Pai. Acabamos de ler a Tua palavra, que é fiel, verdadeira e digna de toda a nossa aceitação. Ó Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus, que esta palavra possa ir de encontro à sua igreja, que crê, que acredita, que confia. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode desocupar as suas mãos daquele jeito bonito que você sabe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse texto que a gente leu aqui vai de encontro ao tema que me foi proposto. O tema que me foi proposto diz assim: o clamor que atrai o céu. E eu quero começar com uma pergunta: como deve ser a oração de alguém que realmente está alinhado com Deus? Irmãos, em primeiro lugar, para eu estar alinhado com Deus, eu tenho que saber o que Deus quer. É ou não é verdade? Para eu ter um alinhamento com qualquer um de vocês aqui, nós dois temos que falar a mesma língua. Por isso ele perguntou para o profeta Amós assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, em primeiro lugar, para eu saber se a minha oração está de acordo com Deus, está alinhada com Deus, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. E como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Ele disse: assim como o céu é mais alto, está mais elevado do que a terra, assim são os meus pensamentos, muito mais alto que os vossos pensamentos. E ele vai dizer de novo: eu é que sei o pensamento que penso de vós. São pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então preste atenção: como é que eu vou saber a vontade de Deus? Irmãos, não tem como saber a vontade de Deus sem um princípio básico: conhecer a sua palavra. Se você não é amante da palavra, lamento, você vai ter uma dificuldade muito grande para descobrir a vontade de Deus. No Evangelho de João 5,39, Jesus queria dar uma lição nos fariseus, e ele disse assim: vocês examinam as Escrituras, vocês buscam conhecimento nelas, mas até agora vocês não entenderam que elas testificam de mim. Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele estava mostrando para eles: vocês estão estudando, vocês estão buscando, mas até agora não tiveram a verdadeira interpretação. Desde a lei, desde os princípios, desde os profetas, dos salmos, tudo isso se resume em uma pessoa: ela testifica de mim. Então, é impossível alguém orar alinhado com Deus sem contato com a palavra. Não adianta a sua Bíblia estar toda amassada no painel do seu carro, não vai resolver nada. Não adianta a sua Bíblia estar aberta na estante no Salmo 91, com as páginas amareladas, que não vai resolver nada. Eu me lembro de um pastor amigo meu, nós tínhamos um trabalho de visitas, e aí ele foi contar um caso. Nós estávamos indo visitar uma família, e aí no meio do caminho ele disse: pastor, nós estamos indo fazer visita, eu tenho que te contar um caso inusitado que aconteceu comigo, pastor. Eu falei: o que foi? Ele disse assim: olha, eu estava todos os dias, eu ligava para a irmã, vamos irmã, no culto, como é que está? E sempre ela tinha uma desculpa. E aí, pastor, um dia eu chamei minha esposa e a gente foi lá, pegou ela de surpresa em casa.
E aí entramos, ela recebeu a gente muito bem, e aí nós conversamos com ela, e perguntamos para ela a respeito dos cultos, porque que ela estava sumida da igreja, e ela falou tudo, e a gente entendeu a causa dela. Mas aí, pastor, eu fiz uma pergunta, irmã, a Bíblia, pelo menos a Bíblia, a senhora de vez em quando está lendo a Bíblia? E ela disse, olha, pastor, eu vou ser muito bem franca para o Senhor, a minha Bíblia, ela tem as letras muito pequenas, e eu tenho dificuldade para lê-la, então já faz algum tempo que eu não estou lendo, porque eu não sei aonde estão os meus óculos, já revirei a casa toda, não encontro meus óculos, pastor. Ela falou, então tá bem, irmã, mas dá para a senhora pegar a Bíblia lá para a gente ler? E aí ela trouxe aquelas Bíblias que tem fecho, sabe? E aí ela trouxe a Bíblia e entregou para o pastor. Quando o pastor abriu o fecho, que ele foi abrir a Bíblia, quem estava lá dentro? Como é que você trata a palavra? Como é que você trata a Bíblia? Se nós falarmos que vai ter um culto de avivamento, de revelação, o profeta da canela de fogo, e quando nós chamamos alguém para vir para o estudo da palavra, aquilo que lava a alma, Jesus falou para Pedro, você já está limpo. Por quê? Porque eu revelei sua vida. Não, você está limpo por causa da palavra, por causa da palavra, por causa da palavra. Não tem como nós conhecermos a vontade de Deus sem ter comunhão com a palavra, sem examinar as escrituras. A palavra ensina para nós no capítulo 9 de Daniel, que Daniel tinha um compromisso muito grande com a palavra, e aí a Bíblia diz que ele pegou os livros para ler, e ele começou a ler, lá no capítulo 9, versículo 2, ele diz assim, que ele pegou os livros para ler, e ele achou a profecia de Jeremias, acerca das 70 semanas, e aí ele foi buscar de Deus, só porque ele conheceu, ele entendeu, que Deus havia planejado algo contra o povo, que Deus havia planejado algo, e ele falou, peraí, se Deus está planejando isso, eu preciso saber o que é. Ele descobriu a vontade de Deus. Agora que eu sei qual é a vontade de Deus, eu preciso conversar com Deus. E aí no capítulo 9, ele faz aquela magnífica oração, que em resposta disso, ele sofre aquela retaliação. Lá no capítulo 10 do seu livro, aonde o anjo desce para descer com a resposta, mas Satanás se opõe ao anjo, e ele tem aquela batalha travada de 21 dias para receber a resposta de um propósito que ele fez com Deus. Então, para nós obtermos um clamor que toca o céu, nós temos que ter um clamor alinhado com a vontade de Deus. E para nós termos alinhados à vontade de Deus conosco, é necessário conhecer a palavra. Mas não só isso, Romanos capítulo de número 12, vamos ver o que a palavra diz para nós, acerca de alguém que quer conhecer a vontade de Deus. Romanos capítulo de número 12, olha o que o apóstolo Paulo ensina para a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita. Então o que mais que a palavra está ensinando aqui? Além de conhecer, de ter comunhão com a palavra, ele está exigindo de nós um sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis quem? O vosso corpo. É um pedido sacrificial que Deus está fazendo aqui. Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo. Apresentar o meu corpo como, pastor? Em um sacrifício vivo. Em um sacrifício vivo. Irmãos, para nós estarmos na vontade de Deus, muitas vezes, na maior parte delas, nós vamos ter que abrir mão da nossa.
Para nós estarmos na presença de Deus, muitas das vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa vontade, nós vamos ter que abrir mão dos nossos ideais para encaixar-se com os ideais de Deus. E hoje, lamentavelmente, muitas pessoas não querem abrir mão. E Paulo está dizendo, eu rogo pela compaixão de Deus. Olha, ele estava quase que implorando a igreja, rogo-vos pela compaixão de Deus, apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, um sacrifício santo. Olha, não é só um sacrifício vivo, tem que ser vivo e santo. E aí quando fala-se de santidade, não é a sua vontade, é o propósito de Deus. Não é o seu querer, é o querer de Deus. Não é o que você quer, é o que Deus determina que seja. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que seja esse o vosso culto inteligente, racional. Não é um culto movido pela emoção. Não é o culto movido pelo barulho, pelo reteté, não. É pela racionalidade, pelo entendimento. Eu estou ali porque eu sirvo, eu estou ali porque eu adoro, eu estou ali porque eu escolhi. Eu abri mão, há poucos instantes atrás, eu ouvi o irmão dizer aqui de uma irmã que abriu mão de tudo. Sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. Hoje eu não sei quem é que colocou isso na mente das pessoas, mas as pessoas querem colocar Deus nos seus moldes. As pessoas querem colocar Deus nos seus moldes, do seu jeito. Está errado. Está errado. Você se lembra de Moisés? Moisés estava lá apacentando as ovelhas como um dia natural, como um dia normal. Ele olhou para a sarça e a sarça pegava fogo, mas aquilo não era para chamar a atenção de Moisés. Por quê? Porque aquilo ali era algo típico do deserto. Vira e mexe, algum mato pegava fogo ali. Mas aquele chamou a atenção de Moisés por ser diferente, porque o fogo queimava e o mato não era consumido. E a moita de mato, sarça é moita, né? A moita de mato ia pegando fogo e Moisés escutando os estatalá das brasas e nada do negócio consumir. E ele foi, deixa eu ir lá, ver o que está pegando. E ele foi, até onde ele podia ir, ele foi. Ou seja, Deus não nos impede de ir, mas só que tem um limite para a gente ir. Só que a gente está querendo passar os limites, irmãos. E aí que é o problema, quando se passa dos limites. E Deus não aceita alguém que passa dos limites. E aí Moisés foi, quando ele chegou no limite, Deus falou, para aí. Daqui para frente é outro ambiente. Daí para frente é um ambiente que eu predomino, que eu mando. Tira a sandália do pé. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Ouvi o lamento do meu povo, estou aqui para te escolher, para fazer a minha vontade. E o escritor aos Hebreus escreveu e disse que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó para peregrinar com o povo durante todo o tempo que foi preciso, até o dia em que Deus o levou para si. E aí, o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele vai dizer algo que é muito pesado. Mas eu não posso nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Eu estou debaixo da bênção do pastor, estou debaixo da bênção da pessoa que me convidou para estar aqui. E Paulo vai falar algo muito pesado aqui, irmãos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele está falando de metanoia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com o mundo. Só que muitas das vezes a gente está trazendo o mundo aqui para dentro. Nós estamos querendo trazer, se adaptar, arrumar um jeitinho. Não tem jeitinho não. A Bíblia
Bíblia diz: e como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O pastor não está falando sobre usos e costumes, não. O pastor está falando de diferença. O cristão é diferente. Ele é diferente no trato, ele é diferente no comportamento, ele é diferente no palavreado, ele é diferente por onde ele vai. Ele carrega as marcas de Cristo, e quem carrega as marcas de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida. Eu estou falando sobre descobrir o propósito de Deus. Eu estou falando sobre descobrir a vontade de Deus. Para você descobrir a vontade de Deus, você precisa desprezar o mundo. Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todos aqueles que são amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Quem somos nós depois do culto? Quem somos nós depois que apagar as luzes? Quem somos nós? É isso que o apóstolo estava preocupado. Eu preciso, gente, pelo amor de Deus, se apresentem a Deus dignos, para vocês experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu tenho certeza que de lá de trás até aqui na frente, todos nós queremos experimentar a vontade de Deus, porque estar na vontade de Deus é o ápice da felicidade. Estar na vontade de Deus é o ápice do sucesso. Estar na vontade de Deus é fazer a vontade daquele que nos chamou. Louvado seja Deus, aleluia. Tem alguém aí, dá um glória a Deus? Então, para nós levantarmos a Deus um clamor que vai mover o céu, nós precisamos descobrir a vontade de Deus. E quando nós descobrimos a vontade de Deus, não tem nada nem ninguém que atrapalhe a nossa oração de ser ouvida. Não tem nada nem ninguém que impeça a oração daquele que está em conformidade com o propósito, em conformidade com aquilo que Deus quer. A Bíblia conta uma história fantástica. Quando Abraão foi preparar o casamento para seu filho Isaque. A palavra vai ensinar para nós que Abraão chamou Isaque, aliás, chamou Eliezer, o seu mordomo. Eliezer era um damasceno que administrava todos os bens de Abraão, e não era pouca coisa não. E Eliezer era o homem de confiança de Abraão. E aí a Bíblia vai dizer para nós que Sara havia falecido, Abraão estava já velho, como todos nós já sabemos da idade, da história, e a Bíblia diz que Abraão tinha medo de Isaque se apaixonar por uma mulher cananeia, e ele chama o damasceno Eliezer, e diz para ele assim: olha, ajoelha aqui e segura debaixo dos meus joelhos, e me faz um juramento. Que juramento, Senhor? Faz para mim um juramento de que você vai sair daqui e vai lá na minha terra e vai buscar lá uma esposa para o meu filho. Mas como assim? Como que eu vou fazer um juramento desse? Eu não sei o que fazer. Você vai jurar: eu não quero que a minha filha case com uma mulher daqui de Canaã, não. Você vai lá. Tá, eu vou. E se eu achar e a mulher não quiser vir? Aí é outra história. Aí você não tem mais compromisso nenhum com o juramento. Mas você vai sair daqui e vai lá. E a Bíblia diz que ele pegou alguns companheiros, pegou 10 camelos e foi. No meio do caminho, irmão, ele ora. Porque era a vontade de Deus. Deus não queria um povo bagunçado, misturado. Deus já tinha isso em mente lá atrás, quando ele falou para Abraão: em Isaque serão benditas todas as nações da terra. E aí Eliezer foi. E aí ele falou: Deus do meu senhor Abraão, eu estou indo, mas eu quero te fazer um pedido. Quando eu chegar lá,
O senhor faz um favor para mim saber que o Senhor está comigo e que essa é a sua vontade. O que é? Eu vou chegar lá, e quando eu chegar na terra deles, há de ser que a primeira donzela que sair ao meu encontro e me oferecer água de beber a mim, e oferecer água de beber aos meus camelos, aí então eu vou saber que essa é a mulher. Aí a Bíblia diz, vou rapidinho aqui por causa da hora, aí a Bíblia diz que ele então orou. Quando ele estava acabando, a palavra ainda estava na boca dele. A Bíblia diz que quando ele estava acabando a oração, já vem Rebeca, aquela moça linda. A Bíblia diz que ela era linda demais. E lá vem Rebeca, toda donzela, moça virgem, pura, a qual varão nenhum tinha tocado ainda. E lá vem ela, e de repente ela chega lá e, irmãos, dá licença rapidinho. Está pedindo aqui para tirar um HB20 preto, placa QMW 7279, amém? Quem entendeu aí? Isso, glória a Deus. Irmãos, e aí a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ele então, acabou a oração. Não acabou a oração estava na boca ainda. Mas maior que o poder da oração, era a vontade de Deus. Irmão, nosso Deus é tão maravilhoso, que no livro do profeta Amós, ele disse assim, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos teus servos, os profetas. Salmo 25:14, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes fará conhecer a sua aliança. O Damasceno chegou lá, e quando ele chegou, já vem a Rebeca com um cântaro nos ombros, e de repente ele chega, e ela cumprimenta ele, e ele diz para ela, olha, eu sou forasteiro aqui, não, o senhor não é daqui, não sou não, então tá bom, vou te dar água para beber. E aí ela desce o cântaro e dá água para ele. Os seus camelos também estão com sede, não estão? Vou dar água para os seus camelos. Agora o mais incrível, aquela menina era neta do irmão de Abraão. Quem foi que falou com Eliezer que ela era parente de Abraão? Você pode até estar confuso, eu posso até estar confuso nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, mas Deus não confunde, Deus não se esquece, Deus sabe de tudo, Deus sabe. Imagina, irmão, quando Eliezer recebe daquela menina, eu sou Rebeca, o meu pai é filho de Naor, irmão do seu senhor Abraão. Aí, imagina Eliezer agora, dá aquela olhadinha para Deus e diz assim, o Senhor não é fácil não, hein? O Senhor é Deus mesmo, hein? Aleluia, sabe por quê? Oração alinhada com propósito, oração alinhada com propósito. Depois que a gente descobre a vontade de Deus, irmão, até a oração da gente é diferente. Depois que a gente descobre o plano, o propósito de Deus, até a forma de dobrar os joelhos é diferente. Olha, e muitas das vezes, irmãos, vai exigir de nós sacrifício, mas as pessoas não querem sacrifício. Sofrer é ruim, irmãos. Quem é que gosta de sofrer? Mas às vezes tem que ser sofrido. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, olha eu aqui, venci. E a Bíblia diz que Deus então realizou. Mas por que Deus realizou? Porque antes de Abraão enviar Eliezer, antes de Eliezer orar, aquilo já estava no coração de Deus. E cada um de nós aqui, Deus tem um propósito. Em cada vida que está aqui, até você que acha que ninguém te ama, até você que acha que ninguém gosta de você, até você que diz que Deus ouve a oração de todos e não ouve a sua, Deus tem um propósito na sua vida. Deus sabe o porquê você está aqui. Hoje talvez você não entenda, hoje talvez você não consiga resposta, talvez eu estou pregando aqui e tem alguém com enormes pontos de interrogação, por que isso, por que aquilo outro. Como eu disse há poucos tempos, o que eu sei é uma coisa, o plano de Deus para você é muito maior, o projeto de Deus para a sua vida é muito maior. Agora o que nós temos que fazer é procurar estar alinhado com a sua vontade, é estar alinhado com o seu propósito.
é estar alinhado com aquilo que Ele quer para nós, é estar alinhado com a vontade de Deus. E vai exigir sacrifício, vai exigir renúncia, vai ser necessário abrir mão de algumas coisas, mas vai ser de grande recompensa. Imagina comigo, irmãos, Jesus acabou de ministrar a ceia. Vamos ali para me orar? Vamos orar? Vamos. Vai para o jardim, vai lá orar. E aí Jesus chega no jardim, aí ele deixa 9 dos seus companheiros, melhor dizendo, 8 dos seus companheiros, porque um não estava lá, né? 8 dos seus companheiros, aí chama outros 3, vem para cá, fica aqui comigo. Deixa os 8 lá, fica vocês 3 aqui comigo. Me ajuda. Orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de alguém que ore comigo. Eu estou precisando de alguém que interceda comigo. E aí Jesus deixou os 3 ali, confiantes que eles iam orar por ele, e se afastou um pouco mais e orou. E quando ele voltou, encontrou os 3 dormindo, falou: gente, acorda! Vocês não podem velar comigo 1 hora. Voltou de novo. E aí, irmãos, Jesus começa a clamar. E o clamor nem sempre é grito. O clamor nem sempre é grito. Às vezes o grito é interno. Às vezes o grito é interno. E Jesus começou a olhar numa visão futura, e ele começa a sentir a dor dos cravos, ele começa a sentir a dor dos açoites, ele começa a sentir a dor das injúrias, das blasfêmias, das murmurações que ele haveria de receber. Ele começa a sentir a dor da traição, e aquilo vai agoniando, e aquela angústia vai apertando o coração, vai apertando, e o coração dele começa a inchar, as veias do coração, as veias começam a ficar agitadas, o coração começa a disparar. Daí a pouco os seus vasos sanguíneos próximos aos poros começam a se dilatar e a se romper, e aí que o sangue começa a sair pelos braços, pelas pernas, pelo rosto, e ele começa a suar sangue, e ele vai suando sangue, e ele faz uma oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Eu não quero. Se tiver uma condição de eu ser livre da cruz, me tira da cruz. Só que tem um porém: eu conheço sua vontade. Eu sei qual é o seu propósito. Quer fazer uma coisa? Vamos fazer melhor. Faz a sua vontade. Tem problema não, vai ser dor, vai ser doloroso, vai ser sofrido, vai ser apertado. Eu vou sentir dores, eu vou ser abandonado, vou passar muita coisa, mas vou estar feliz porque estou fazendo a sua vontade. Vou estar feliz porque estou fazendo aquilo que te agrada, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor almeja. A Bíblia diz para nós em 1 Samuel, capítulo de número 1, que todos os dias uma família subia para adorar. E naquela família tinha uma mulher que sofria uma injúria terrível da sua rival. A Bíblia chega a chamá-la de rival, Penina e Ana. Porque Ana era estéril. Ela não tinha culpa de ser estéril. Mas ela carregava a dor da sua amargura, porque naquela época era honra para a mulher ser mãe. Mas ela não podia ser mãe. E a sua companheira a zombava, humilhava, e ela suportava tudo calado, porque ela entendia: eu não tenho o que fazer, é a vontade de Deus. É o propósito de Deus. Eu nasci assim, não tenho culpa. Mas aí a Bíblia diz que um dia, numa dessas idas e vindas para a adoração, ela deixa o marido, ela deixa todo mundo, e ela vai para o templo.
E aí ela vai para o templo. E quando ela chega lá no templo, ela dobra os joelhos. E só lágrima saindo, só lágrima. A Bíblia diz que a oração dela era murmúrios, não se ouvia palavras. Por isso eu digo que nem todo clamor é grito. É algo oculto que está dentro de nós, que só Deus sabe. E aí ela cai de joelhos. E dentro do coração ela começa a dizer para Deus, eu vou conjecturar, porque a Bíblia não descreve a oração dela. E ela começa a dizer, Deus, estou aguentando mais sofrer. Eu não tenho culpa de ter nascido estéril. Agora para mim não dá ver aquela mulher me humilhar e fazer tudo que ela faz comigo. Eu queria tanto, irmãos, o desejo de Ana não era ter um filho para ela. O desejo dela era se ver livre da afronta da amiga. Ela só queria ser mãe. Ela só queria que a mulher olhasse para ela e visse ela barriguda, e depois visse ela com o neném no colo, e só isso, ela só queria isso. A prova diz que ela deu o menino para Deus. E ela vai lá e fala para Deus, eu não aguento mais. Mas eu quero falar para o Senhor uma coisa. Hoje aqui, eu quero me alinhar à sua vontade. Eu quero me alinhar ao propósito do Senhor. E como prova da minha fidelidade, se o Senhor abrir a minha madre e me der um filho, eu vou voltar aqui nesse mesmo lugar e vou te dar ele de presente. Eu vou dar ele para o Senhor, mas só me livra desse mal. O sacerdote passa e olha e fala, mas você está embriagada a essas horas? E ela disse, não, meu Senhor, não tenha sua filha como uma mulher perdida do mundo, não. Eu estou aqui me derramando perante o Senhor. Eu estou aqui colocando a minha causa diante do Senhor. E a Bíblia diz que o sacerdote bateu a mão na cabeça dela e abençoou ela e disse, o Senhor conceda a tua petição, e foi embora. Ela levantou dali e foi embora. A Bíblia diz que passou-se os dias e ela conheceu seu marido a conheceu e ela se engravidou. Veio o próximo ano a festa e ela disse, não vou para a festa, vou ficar aqui cuidando do menino, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu só volto na festa, eu só volto no templo agora, depois que o menino parar de mamar, porque o dia que esse menino parar de mamar, eu vou entregar ele para Deus, eu vou dá-lo a Deus, porque Deus foi fiel comigo. A Bíblia diz que então, depois de Samuel desmamado, ela pega Samuel, leva até o templo. Olha aqui, por esse menino orava eu. Lembra quando o Senhor me tinha por filha de Belial? Não, eu estava aqui derramando a minha queixa, por este menino orava eu naquele dia, e ele vai ficar aqui, ele pertence a Deus. Em toda a Bíblia, Samuel foi o único que exerceu 3 ministérios, foi sacerdote, foi profeta e foi juiz. Ele foi o único e honrou a Deus desde a sua criancice, desde a sua meninice. Foi um ilustre homem de Deus, na presença de Deus. E aí sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que depois Deus deu para ela mais 3 filhos e 2 filhas. Estar alinhado ao propósito de Deus. A oração que move o céu é aquela oração que você traz da alma, indiferente do preço que você pague, indiferente da dor que você carregue. Você não pode desistir. Você não pode desistir de buscar, de clamar, de interceder. Procure conhecer a vontade de Deus na sua vida. Por que eu estou aqui? Já se fez essa pergunta? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito do Senhor na minha vida? O que o Senhor tem para mim? O dia que eu e você conseguirmos descobrir a vontade de Deus, o propósito de Deus, as nossas orações serão diferentes. O nosso servir a Deus será diferente. Não abre mão do seu chamado, não abre mão do propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque um propósito alinhado com Deus é vitória garantida para aqueles que creem. É bênção garantida para aqueles que acreditam. Tenha uma vida
dentro daquilo que Deus determinou para você. E muitas das vezes vai te confrontar, vai, na maior parte delas. Mas o confronto segundo Deus, ele é bom. O confronto segundo a vontade de Deus é bom. O problema é quando nós somos confrontados para o mal. Aí é que é ruim, porque até Deus sai fora. Eu poderia contar para vocês aqui a história de Sansão, que saiu completamente da vontade de Deus. E o fim de Sansão foi muito triste. Não precisava dele acabar com a vida dele daquele jeito, irmãos. Não precisava de Sansão passar tudo o que Sansão passou. Sansão só passou o que ele passou porque ele escolheu sair do propósito de Deus. Será que você não está passando o que você está passando por estar fora do propósito de Deus? Profetas já falaram, pastores já falaram, seu pai já aconselhou, sua mãe já aconselhou, seu amigo já aconselhou, você já tem conselhos do próprio Deus, mas você vai continuar aí até quando? Se alinha ao propósito de Deus, se alinha à vontade de Deus, que você vai colher frutos aqui nessa vida e para o futuro a vida eterna. Aqui nessa vida e para o futuro a vida eterna. Amém? Eu tenho quatro, mas eu não vou falar mais, já são 9h25. Você não é bobo, você já entendeu o que Deus está querendo falar com você. Como dizia um amigo meu, você sabe contar de 1 até 10, você não é bobo nem nada, então fique de pé. Eu gostaria de falar mais, mas eu acredito que Deus já falou que precisava. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar aqui na frente todos vocês com seus pedidos na mão. Vamos orar. Vem aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem está vivo, dê um glória. Aleluia. Hoje eu me sinto, eu sempre que eu venho aqui, eu me sinto em casa. Eu conheço o pastor Fabiano desde 2014. Então já tem bastante tempo já, né? Vão fazer 12 anos já. Mas hoje eu me senti mais em casa com o irmão cantando os corinhos de quando eu aceitei Jesus. Eu falei, opa, daqui a pouco... E o trem é bom, né, irmãos? Glória a Deus. Vem cá na frente, os irmãos. Vem, pode vir aqui. Glória a Deus. Vem aqui na frente. Quem vai me ajudar a orar? Glória a Deus. Aleluia. Não entendi, irmã. Deixa eu ler de novo aí que eu sou meio... Amém. Glória a Deus. Ah, tá. Isso. Glória a Deus. Vem cá, gente. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Olha, tem um grupo de pessoas que está conosco assistindo o culto pela internet. E nós vamos agora abençoar a vida deles. Estende as mãos para cá junto comigo assim, ó. E vamos orar por eles. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus nós apresentamos ao Senhor a vida, Senhor Deus, de todas as pessoas que estão conosco. Em nome de Jesus assistindo o culto, Senhor. Que a sua bênção, o seu milagre esteja sobre eles. Que a graça do Espírito Santo seja sobre a vida deles. Que o Senhor toque, cure, liberte e faça a tua obra, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que abençoe os teus filhos, em nome de Jesus, o nosso Salvador, amém. Estende as mãos